Boa noite a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, nesse momento no qual nós nos encontramos para fazer a nossa leitura orante. A leitura orante, que é uma tradição antiga da Igreja, de deixar com que o texto bíblico fale a nós. Eu, Padre Wagner Calegari de Souza, reitor aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, tenho a alegria de acolhê-lo nesta casa de clemência e bondade. Permita-me lembrar que nós só podemos chegar até você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. Nós, como família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, assumimos o compromisso de custear toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. Para nós chegarmos até você agora, por exemplo, é preciso pagar um sinal de satélite, é preciso de uma estrutura de câmeras profissionais que nos dão condições de fazer isso. Além do mais, também temos a nossa ação social arquidiocesana pela Providence, que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade ou mesmo na educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade com a educação no padrão de escola particular. E claro, ajuda também a manter esta casa, a Casa de Clemência e Bondade da Mãe da Piedade. Para aderir à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, você entra em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou pelo WhatsApp, que é o 31 98791 8072, 31 98791 8072. Pois bem, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 46 a 53. Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Vamos lá? Enquanto você localiza, quero lembrar a seguinte coisa. A leitura orante, como já disse, é sim uma tradição muito antiga, formada por passos. E esses passos nós não vamos explicar cada um deles. Aqueles que já têm o costume de estar conosco aqui na leitura orante, nós vamos indicando o passo e mais do que você entrar em conceitos, você vai vivenciar, mas depende só de você. Depende que você mantenha um ambiente silencioso, depende que você esteja com sua Bíblia na mão. Depende de você. Por isso eu te aconselho, desligue o telefone, deixe o telefone celular de lado. Se estiver com o telefone, na versão da Bíblia no telefone, coloque o telefone no modo avião. Não deixe nada te atrapalhar. E mais do que qualquer coisa, só preste atenção no que nós vamos viver, nas indicativas do que vamos fazer a cada momento e, claro, fundamentalmente, abra-se ao Deus que nos fala. Relembrando, nós meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convido você a fazer o silêncio e a pedir que o Espírito Santo venha ao seu auxílio. Que Ele nutra a sua mente, aqueça o seu interior. Que Ele te ajude a mergulhar no mistério do amor de nosso Deus. Que possamos meditar bem a palavra.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para a leitura da Escritura. Nesse momento eu peço que você somente escute, não leia. Tendo marcado Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53, não faça nada, só escute. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse instante, eu vou te convidar a fazer o seguinte. Agora você vai ler o texto silenciosamente. Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Leia silenciosamente o texto. Muito bem. Agora, nesse instante, eu convido você a fechar os seus olhos e a escutar aquilo que o texto de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53, diz: feche os olhos e escute. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Veja que coisa. Vou convidar você agora
a fazer a seguinte experiência. Eu vou ler mais uma vez e agora você vai prestar atenção, lendo comigo, prestar atenção naquilo que está escrito e que te chama mais atenção. Seja uma frase, um versículo. Dá atenção a isso. Vamos lá? Preste atenção, hein? Diz Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Qual foi o trecho que te chamou mais atenção? Qual foi o versículo? O que mais te inquietou? Repita esse versículo. E agora nós vamos fazer a experiência que é muito singular, sabe qual? Eu vou por versículo, trazendo várias coisas que possam estar ali, debaixo de cada palavrinha ou da expressão, e deixar com que ela, uma vez desvelada ou exposta, você possa, se ela foi o ponto importante que te chamou a atenção, que você possa rezar posteriormente. Vamos lá? Veja bem, acompanhe comigo. Assim está escrito. Logo, Lucas não está tirando algo da sua cabeça. Lucas, pelo contrário, está buscando citar as Escrituras e teve um outro momento que ele fez a mesma coisa. Lembremos-nos que Jesus, na caminhada com os discípulos de Emaús, voltou a citar a Escritura para eles. A expressão foi essa: por acaso não está escrito que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar ao terceiro dia? E, começando por Moisés, pelos profetas e pelas Escrituras, ou seja, os Salmos, relembrou a eles tudo aquilo que significava o Cristo na Escritura. Trouxe novamente ao coração daqueles dois a riqueza do que estava escrito e que eles tinham esquecido. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, os discípulos têm uma imensa frustração. Cada um deles tinha um sonho, cada um deles tinha uma expectativa. E daí então, eles, vendo Jesus morto, perdem todos os seus sonhos, perdem todos os seus compromissos, desvinculam-se de Jesus e querem voltar para a sua casa, para o seu lugar de partida. É por isso que agora ele cita que não é a partir de qualquer coisa, é a partir da Escritura, do cumprimento de uma promessa. Assim está escrito, lembra Jesus aos seus discípulos: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Aqui um outro detalhe. Lembremos-nos de Isaías, que por 3 vezes vai falar do servo sofredor. Lembremos-nos de Isaías, que vai dizer: não basta seres meu servo, é preciso que sejas luz para as nações. Então aqui está um detalhe interessante. Ele lembra aos discípulos quem ele é. Aquele que morreu, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Lembra que é no nome dele, do Messias, do Filho de Deus, que serão anunciados
a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Cumprimento de Isaías, que é exatamente o quê? Vocês agora vão, começando por Jerusalém, anunciar a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as criaturas, o que aconteceu aqui. E o que aconteceu é para que todos os homens possam se encontrar com aquele que veio ao encontro deles, Deus mesmo. Por que começando por Jerusalém? Vejam que coisa interessante. Em Jerusalém é onde os discípulos estão concentrados, unidos. É como que o lugar central do qual irá irradiar para todos os homens, para todas as mulheres, para todos os povos, para todo o tempo, o mistério do Deus que veio ao encontro de cada um de nós. É de Jerusalém. Lá em Mateus, isso acontece na Galileia, às margens do lugar onde Jesus chama os discípulos. Lá em Mateus, agora não. Agora acontece em Jerusalém. É em Jerusalém que a alegria começa a se formar quando recebe-se a notícia do Salvador. Como assim? Gente, claro. Aonde estava o templo a quem foi anunciado o nosso querido João Batista? Não foi no templo? Enquanto se oferecia o sacrifício no templo? O templo estava em Jerusalém. Ok. É em Jerusalém que Jesus morre. É em Jerusalém que Jesus ressuscita. É a partir de Jerusalém, pela força do Espírito que é derramado aos discípulos, que eles saem para anunciar a todos os homens. Jerusalém é como aquele lugar. Já viu aquele lago, aquela poça de água, quando você joga uma pedrinha ali e do lugar onde a pedra cai, várias ondas se espalham? Jerusalém é aquele lugar, como aquele lugar onde a pedra cai e de onde sairá várias ondas, simbolizada pelos discípulos, para chegar a todos os homens. E mais, vocês anunciarão, porque vocês serão testemunhas de tudo isso. Vocês são aqueles que vão ver e protagonizar tudo isso, começando por Jerusalém. Porque vocês se encontraram comigo e vocês vão fazer com que eu chegue a tantos outros lugares. Lembramos ainda que em Lucas vai ser dito o seguinte: Jesus enviou 72 dos seus discípulos aos lugares aonde ele próprio deveria ir. Isso significa então que agora o Senhor entrega a seus discípulos definitivamente essa missão. Continuemos, do versículo 48. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Ora, é a primeira vez que vai ser citado a promessa do Espírito. Lá na frente, lá em Lucas, isso vai ser mais bem explicado. Lá em Lucas, nos Atos dos Apóstolos, Lucas nos Atos dos Apóstolos, isso será mais explicado. Por isso, para o cumprimento da promessa, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Porque não será somente pela força de vocês, não será somente porque vocês querem. Agora vocês terão o auxílio daquele que vai conduzi-los. De tal modo, por isso, permanecei juntos nesse lugar central, Jerusalém, do qual sairá a grande onda do anúncio de que o Senhor ressurgiu dos mortos. Permanecei juntos. E os discípulos ficam juntos até quando? Até Pentecostes. Depois de Pentecostes, várias coisas começam a acontecer e os discípulos têm que ir pelo mundo anunciando que o Senhor ressuscitou.
Então Jesus os leva para fora, até perto de Betânia. Betânia era aquele lugar onde Jesus gostava de ter a convivência com Lázaro, Maria e Marta. Betânia é o lugar do aconchego. Jesus os leva próximo a Jerusalém, naquele lugar da amizade. Ali, no lugar da intimidade, ele ergue as mãos e os abençoa. É um gesto significativo para dizer que essa bênção é para o fortalecimento deles, bendiz ao Pai pela vida de cada um deles. E enquanto ele está abençoando, veja bem, não dá a bênção somente. Enquanto ele está abençoando, ele é levado para o Pai, num gesto significativo, porque o abençoando, enquanto ele está abençoando, ele é levado para o Pai e os discípulos recebem a missão num modo que quer dizer o seguinte: enquanto vocês estiverem fazendo isso que é necessário, anunciando o meu nome, no meu nome, anunciando a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, vocês estão sendo abençoados. Enquanto isso acontece, enquanto vocês vivem isso, eu estou com vocês a abençoá-los. Ele se afasta, é levado para o céu. E enquanto isso, eles simplesmente o adoraram. Eles quem? Os discípulos. Enquanto os discípulos olham Jesus indo, abençoando-os e recebem essa missão, eles o adoram. O ato de adoração é colocar Deus no lugar que cabe a Ele, como centro da sua história. Eles colocam Jesus como o principal motivo de seu existir. E como se dá essa adoração? Não é simplesmente do modo estático. A adoração se dá a partir da seguinte coisa: em seguida, eles voltam para Jerusalém. Ora, o que Jesus tinha dito para eles? Em Jerusalém, começando por Jerusalém, permanecendo em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do alto, vocês receberão a força do Espírito e a partir de Jerusalém vocês vão anunciar a todos os homens quem eu sou. Então a adoração que eles vão fazer é cumprir aquilo que o Senhor lhes determina. E eles têm grande alegria. Grande alegria porque estão fazendo aquilo que o Senhor lhes pede. Sempre estavam no templo, porque eles não se desvencilharam do compromisso de ser povo de Deus. E bendizendo a Deus, anunciavam a todos os homens que o Senhor veio ao encontro deles. O Senhor vai para o Pai, mas os discípulos não ficam olhando para o lugar que Jesus foi. Eles vão cumprir o que o Senhor pediu. Feito isso, pense um pouquinho naquilo que te chamou mais atenção no texto. Termino aqui, então eu te convido, agora nesse momento, você volte àquela frase ou expressão que mais te chamou a atenção e reze. Permita-me concluir esse momento com uma oração. Senhor Jesus, que leva os discípulos para perto de Betânia, os abençoa e vai para o Pai. Te pedimos, Senhor, ajuda a igreja a entender que a nossa missão é todo dia, todo minuto, no aconchego de Tua presença, fazê-lo conhecido, amado e adorado.
Te pedimos isso, Senhor, que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora o último passo. Como é que você vai colocar em prática essa palavra na sua vida? Como é que eu vou colocá-la em prática na minha vida? É o compromisso para os próximos dias. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pela presença. E juntos, meditando a palavra, vivendo a palavra, sejamos presença de Jesus no meio do mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.